pessoal, me chamo Keila Rou, sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenho técnico. Eu trouxe o exercício que é representar as listas ortográficas em terceiro dietro. Bom, aqui a gente tem então os três objetos, né? E o exercício ele nos pede que a gente represente as suas listas ortográficas em terceiro dietro. Como podemos observar, são os mesmos objetos do vídeo de primeiro dietro. Por que eu trouxe os mesmos objetos? Para a gente poder ter uma melhor visualização de como ele fica representado em primeiro dietro e como ele fica representado em terceiro dietro. Mas, primeiramente, o que seria a projeção no primeiro dietro? O terceiro dietro ele é um sistema utilizado pelos Estados Unidos e o Canadá, né, entre outros países, mas qual seria a projeção do terceiro dietro? Ele deve estar sempre o observador e o objeto. As suas listas principais são obtidas em uma caixa transparente e o lado projetado no plano 1 é sempre chamado de frente. Então, aqui a gente pode perceber que a nossa superior ela fica na nossa lateral esquerda, né? E logo abaixo a gente tem a frontal e ao lado da frontal a nossa lateral direita. Qual é a diferença entre o primeiro dietro e o terceiro dietro? Bom, no primeiro dietro, então, como elas ficam representadas, né? A gente tem a nossa frontal, logo abaixo a nossa superior e ao lado da nossa frontal, ao lado direito, a gente tem a nossa lateral esquerda. O terceiro dietro, então, como havia dito antes, a nossa superior fica no nosso lado esquerdo, a nossa frontal abaixo da superior e ao lado direito da nossa frontal, a nossa lateral direita. Nosso primeiro objeto, então, como a gente representa ele? Normalmente a gente utiliza um escalímetro, né, para obter as medidas. Aqui eu já estou com as minhas medidas prontas, porque o meu intuito é mostrar para vocês a projeção dele em terceiro dietro. Eu dividi ele em cores, então. A nossa frontal ela ficou em rosa, a superior em verde e a lateral direita. Eu dividi ele em cores para a gente poder ter uma melhor visualização de cada parte da nossa peça. A nossa superior, então, ficou assim. Essas linhas tracejadas se dão por conta do corte, né, do objeto. Quando a gente olha o objeto pela nossa lateral direita, a gente consegue visualizar que ele tem dois cortes. Mas quando nós visualizamos o objeto da parte superior, né, vemos de cima, a gente não consegue ver esses cortes. Então, a gente precisa representar ele no nosso desenho e ele fica representado com linhas tracejadas, então. A nossa frontal, a gente pode observar que ela tem uma espessura de linha, né, ali no meio ela muda a espessura de linha. Se dá por conta que a gente representa a profundidade, a altura com a espessura da linha. Então, a gente pode observar que essa parte aqui do meio, ela tá um pouquinho mais para trás, né, do que o meu plano de corte. Então, a gente representa ela com a espessura de linha. E a lateral direita, então, como não temos nenhum corte não visível e nenhuma altura ou profundidade, a gente só representou ele aqui. Fica igual ali. Bom, nosso segundo objeto, então, também dividido em cores, a nossa frontal em rosa, a superior em verde e a lateral direita em azul. A nossa superior ficou assim, então, a gente pode ver que ela tem 3 espessuras de linha, né? A nossa parte aqui de cima, ela é a parte onde está mais visível, né? A nossa linha, ela tá mais grossa, podemos dizer, por conta que ela está em contato direto com o nosso plano de corte. Nossa linha do meio, a gente pode ver que ela está bem fina, né? Bem fina, porque ela está bem abaixo. E a nossa, embaixo aqui, né? Nossa terceira parte da peça, ela tá nem tão grossa, né? E nem tão fina, que a gente pode ter essa representatividade de altura, então. E a nossa frontal. Então, a gente pode perceber que aqui, a parte de cima, ela está um pouquinho mais fina, né, a espessura da linha, por conta que está um pouquinho mais para trás. Então, para a gente poder visualizar essa questão de profundidade, aqui a gente tem uma linha tracejada também, né, porque quando olhamos o nosso objeto de frente, a gente não consegue ver esse corte aqui no meio. A nossa lateral direita, então, como não tem nem profundidade, altura diferente e nem um corte não visível, ela ficou normal, só representar. E o nosso terceiro e último objeto, então, também dividi ele em cores. A parte frontal está em rosa, a superior em verde e a lateral direita em azul. Bom, a nossa frontal, então, ficou assim. A gente pode perceber que aqui, essa partezinha do meio, a linha também está um pouco mais fina, né, por conta ali da profundidade. A nossa frontal, ela ficou assim, porque aqui a gente consegue representar esse
um dos cortes, né? Mas quando a gente olha ele de frente, a gente não visualiza aquele que está atrás. Então, a gente representa ele com a linha tracejada. E na nossa lateral direita, então, né, ela fica ao contrário da nossa frontal. A gente consegue visualizar aquele corte que na frontal está entracejado, mas não consegue visualizar o corte que está aparente na nossa frontal. Então, a nossa lateral direita fica assim, né, uma linha tracejada ali representando o nosso corte. E é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, que fique bem esclarecido a nossa diferença, então, entre o primeiro diétro e o terceiro diétro. E qualquer dúvida, estamos à disposição.